Estamos aqui ao vivo na nossa live semanal. Boa noite. Boa noite a todos. Hoje com o tema TSPT, também conhecido como TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático. Tá? E, bom, seja bem-vindo, Alcione. Alcione. Sempre presente. E aí a gente começa falando assim, o que nos levou, né, a trazer esses temas. As pessoas vão perceber que nós fizemos uma lista agora de temas para a gente ficar mais organizado, né, para facilitar o nosso trabalho. Oi, David, seja bem-vinda. E os temas são mais técnicos, são temas baseados em muitas situações que eu estou atendendo dentro das terapias, que tem aparecido mais, né? Sim. E também termos que a gente tem estudado bastante, que a gente tem conversado bastante e que nos permite unir a expertise dos dois, né? Exato. A gente também tá com essa nova pegada, né? Exato. Isso vai de encontro, Ana Paula, o que a gente falou na live passada, que a gente, quando a gente tem um conhecimento ou investiga determinados assuntos, a gente tem mais capacidade, né, de entendimento sobre determinados assuntos, a gente pode escolher melhor. Sim. Né? Quando você tem um referencial, você não fica refém só do que os outros te falam, mas você fica assim, consultar o que você conhece, o que você entende, o que faz sentido para você. E você passa também a estar mais presente, a se observar mais, né? O que eu estou sentindo, quais são essas características. Então, voltando aí na nossa temática, hoje a gente está falando sobre TSPT, é o termo que foi inicialmente utilizado, agora as pessoas falam muito em TEPT, é a mesma coisa, que é o transtorno de estresse pós-traumático. Primeiro ponto importante, assim, bem legal, de onde surgiu esse termo de estresse pós-traumático? Então, a primeira vez que começou a se investigar, não especificamente com esse nome, mas que deu origem a toda essa pesquisa de estresse pós-traumático, eu até anotei o nome dele aqui, aparecendo o Kleber hoje, foi o Abraham Gardner, que foi um psicanalista e um psiquiatra, que na verdade ele foi analisado por Freud, passou por psicanálise por muitos anos, o Freud, da década de 20, e depois ele foi fazer alguns estudos e pesquisas sobre pessoas que tinham ficado em período de guerra e o que elas sentiam. Tanto que ele escreveu um livro chamado As Neuroses Traumáticas Pós-Guerra. Então, o termo e a pesquisa de transtornos de estresse pós-traumático surgiu a partir de estados de guerra. Por quê? Porque esse transtorno, ele tem muitos gatilhos, ele tem gatilhos emocionais dos traumas que dão insights e aí a pessoa tem uma série de situações. E as pessoas que participavam de guerras, né, de lutas de guerras, elas ficavam muito tempo escutando os tiros. Então, no meio ali, né, matava as pessoas, morria, acompanhava pessoas que morriam, carregavam corpos e o barulho da... A Gaia tentando entrar aqui, não teve jeito. Nós afastamos, mas ela volta. E o barulho do estampido, né, que fala? Estampido da arma é muito característico e tem um som muito próprio. Então, essas pessoas, quando escutavam barulhos parecidos, como estourar uma bexiga ou algo do tipo, elas tinham a mesma paralisação e se remetiam para aquele período da guerra como se aquilo estivesse acontecendo naquele instante. Então, Paula, mas isso daí tem a ver com guerra? Daí, quando começam mais estudos e os anos vão se seguindo, que surge o termo, né, do transtorno de estresse pós-traumático, o que se percebe? Se percebe que ele é um transtorno que é desenvolvido com pessoas que passaram por grandes traumas, por traumas que foram repetitivos na vida delas, ou que acompanharam outras pessoas, vivenciaram, testemunharam o trauma de outras pessoas. Então, como eu estou estudando algumas coisas muito vinculadas a esse período pandêmico e percebo algumas características do que vai começar a acontecer daqui uns 2, 3 anos, por exemplo, eu
né, percebo as pessoas que eu estou atendendo, realmente que elas não podem mais ouvir que alguém está resfriado, ou ouvir a palavra Covid, ou saber que alguém está com Covid, que ela já começa a remeter várias pessoas, todo aquele trauma da perda de parentes, ou de pessoas que perderam parentes, ou de situações que elas vivenciaram ou acompanharam no Brasil e no mundo, nas redes sociais, no jornal, e isso gera gatilhos emocionais nas pessoas. Então esse foi um dos motivos pelo qual a gente escolheu, né, esse termo. E aí, bom, vou falar aqui um pouquinho para vocês. Então, TSPT, olha, é um distúrbio de ansiedade que se manifesta em decorrência de experiência ou vivência em atos violentos ou situações traumáticas com o indivíduo ou que ele acompanhou, ou que ele observou. Então, não necessariamente você precisa viver. Você pode ter acompanhado e isso está guardado ali dentro de você. E é um estresse que é muito, vamos dizer assim, confundido com várias outras situações. Por isso que as pessoas às vezes têm esse processo de estresse pós-traumático e é catalogado que às vezes ela demora 3 a 4 anos até procurar um profissional para identificar o que está acontecendo com ela. Com que idade isso pode ser desenvolvido? Isso pode ser desenvolvido a partir dos 4, 5, 6 anos de idade e até em qualquer momento da vida adulta. Então é um trauma que fica guardado, né? E fica guardado nas células, no status de memória daquela pessoa. Quer falar alguma coisa? Eu quero, porque o que acontece, né? O que gera esse transtorno nas pessoas? É a nossa instinto de sobrevivência. Sim, perfeito. Né? O instinto de sobrevivência humano, toda vez que ele é submetido a alguma ameaça, ele tem uma descarga energética, elétrica muito, muito intensa. Então, quanto maior esse trauma, quanto maior essa experiência, mais intensa essa experiência, maior essa descarga. E essa descarga, ela é como se fosse uma marca que fica na pessoa. Que a né? gente chama, né, no modelo mental, né, no mapa mental. Exatamente, é muito forte, né? A gente tem experiências durante a nossa vida inteira, mas tem umas que são mais emblemáticas, né? Todos nós passamos por isso. Não são todas as pessoas que passam por um grande trauma, ou testemunham um grande trauma, que vão desenvolver um estresse pós-traumático. Mas algumas podem vir a desenvolver, principalmente se ele for repetido. Porque o que pode acontecer? Por exemplo, pode ser que uma pessoa seja assaltada, vamos dar um exemplo assim, né? Ela foi assaltada e aquilo não gerou nenhum trauma nela. Mas aí ela teve um segundo assalto, um terceiro assalto, um quarto assalto. É a recorrência que você falou. É uma recorrência. Né? Ou ela pode ter vivenciado uma situação de abuso físico, apanhou muito, mas ela apanhou uma vez, apanhou 2, apanhou 3, então aquilo gera uma recorrência e aquilo fica, né? Então, por isso que no meu ponto de vista, assim, é algo a gente observar enquanto terapeuta, enquanto pessoa, enquanto indivíduo, enquanto ser humano, porque as questões pandêmicas do Covid, ela tá se repetindo por bastante tempo. A gente está há mais de 2 anos no mesmo assunto, usando máscara, tendo situações. Mesmo agora, né, as pessoas pegando o Covid sendo mais leve, porque a maioria está vacinada, pelo menos aqui no estado de São Paulo, né, que a gente tá em Santos. Mas mesmo assim, só de falar, isso já gera uma comoção nas pessoas, né? E pode ser que a gente venha a conviver com o Covid como com uma outra gripe. Ainda não estamos tão leves com tudo isso, mas é uma tendência, né? Sim. A ficar cada vez mais fácil de se lidar com a situação. No entanto, as pessoas podem guardar isso tão profundamente dentro delas que esse trauma pode ficar. Então, esse é um dos toques, né? Alguns sinais, então, pra gente identificar alguns sinais que você possa estar com estresse pós-traumático ou alguém próximo a você pode estar apresentando isso. Então, recordações muito intensas que a pessoa se paralisa. Por isso que falou da guerra, né? A pessoa ficou na guerra, escuta uma bexiga estourando, que é um barulho parecido, ela já paralisa, porque naquele momento que ela paralisa, a mente dela entra em um processo de pânico, vivenciando as imagens do que aquele barulho representa.
tá? Do que aquela situação representa. Então, recordações intensas que geram paralisia, a pessoa fica paralisada e relembrando aquela memória. Por isso tem pensamentos assustadores, repentinos, pesadelos constantes com situações que geraram o trauma, tá? Então, começa a ter pesadelo com aquelas situações. Posso dar um depoimento, Pode. pessoal? Eu tenho um estresse, uma situação que eu vivia, você vê como é que isso carrega na gente, né? Que a gente curou, né? Assim, eu tinha um problema que eu trabalhei em fábrica e tinha uma certa situação lá que entupia, um local que não podia entupir, era um local que quando acontecia isso, ficava ruim para as pessoas, para os funcionários, marcava negativamente. E quando acontecia, a gente saía correndo para não deixar que soubessem que tinha entupido o diacho do equipamento. Então aquilo aconteceu há muitos anos atrás, eu não trabalho há muitos anos e por muito tempo eu sonhei com aquilo entupindo. Que criou para mim uma marca de trauma mesmo, né? Aquilo foi traumático. Então eu fui ver, e não tem comparação isso que eu estou contando com uma situação que a Ana Paula falou, de uma pessoa ter sido assaltada de forma recorrente, ou ter sofrido abuso, né? São coisas muito mais sérias, né? Do que essa, mas isso aqui me fez sonhar várias vezes, ter pesadelos. Então, realmente é algo que é ser tratado, porque isso te alivia, é uma leveza que te traz, depois que você consegue transformar isso, né? Transmutar esse sentimento que você trouxe através daquela experiência em uma outra percepção, né, Ana Paula? Sim. Não, e é muito interessante, porque às vezes, eu até vou me corrigir aqui, a gente fala assim, nossa, muito mais doloroso, mas não é bem assim, né? Tudo é uma questão de ponto de vista, porque pode ser mais doloroso para mim, mas pode não ser para o outro. Se para o outro gerou aquela sensação, por exemplo, se o Kleber tivesse passado um bullying ali na empresa, né, de como ele foi tratado, como que aquele chefe o tratou, se algum colega se machucou durante aquilo, ou a pressão de alguém poder se machucar, porque uma outra coisa que está ligada ao estresse pós-traumático também é a sensação de culpa. Sim. Tá? Então, a culpa recorrente, a pessoa morreu por minha causa, eu não fiz a forma adequada, eu não fui bom o suficiente, eu não fiz de maneira suficiente, eu não auxiliei aquela pessoa que apanhou, que passou por alguma coisa. Então, tem vários. Então, às vezes, o grau, ele é muito de pessoa para pessoa, é muito específico. Por isso que se fala assim, precisa procurar um profissional, né, que consiga identificar. Vários desses sinais precisam estar acontecendo com mais de um mês de frequência, porque tem outras situações emocionais que causam características parecidas, né? Então, olha, aí a gente falou de pesadelos com a situação. O Kleber trouxe uma história dele. Então, pesadelos constantes com aquela situação que causou trauma. Crises de ansiedade, paralisação e pânico, que causa taquicardia, mudança de frequência cardíaca, suor nas mãos, ataque de raiva e de violência, porque geralmente quem passou por um estresse pós-traumático tem uma raiva de alguma situação ao qual no inconsciente dele ele não conseguiu controlar, né? Ele não conseguiu resolver, ele não conseguiu brecar aquela violência, ele não conseguiu salvar a mãe do Covid, ele passou Covid para aquela pessoa que acabou vindo a óbito, ele não lavou as mãos da forma como tinha que ter sido lavada, ele não ajudou o filho como deveria ter ajudado, e aí vai, né? Pode ser qualquer situações aí que venham atreladas a isso, tá? Então tem ataques de raivas repentino, né? Não fala sobre assunto, não fala sobre o trauma, não consegue expressar ou conversar sobre aquilo. Então é como se abafasse aquilo, né? Como se aquilo precisasse ser escondido, porque tem uma situação de culpa, né? De se sentir culpado, tá? Dificuldades para dormir, então problemas de sono, insônia, não dorme, acorda com excesso de sudorese, com transpirações devido aos pesadelos, e aí não consegue dormir mais, fica rolando na cama. Muitos pensamentos negativos sobre si mesmo, não ser bom o suficiente, não ser capaz, ser incompetente, não ter conseguido fazer, e aí vai, assim. É uma reação em cadeia, né? Uma reação em cadeia. Por isso que pode ser confundido com outros transtornos. O transtorno de estresse pós-traumático não era algo muito comum
em países que não tinham guerra, por exemplo. Daí começou a se perceber que isso acontecia com pessoas também que passavam por abusos físicos, por abusos sexuais repetidos e também por outras situações. Por isso que no meu ponto e no meu interessante ponto de vista, é algo que vai aumentar daqui a uns anos o diagnóstico devido ao problema situação pandêmica no planeta todo, porque muitas pessoas estão passando ou passaram por um alto grau de estresse, principalmente profissionais também da saúde, né? Que tem que cuidar, que tem que fazer com que aquelas pessoas fiquem bem, que a área, a região, né? O atendimento está lotado, não pode atender com mais de 5 minutos cada pessoa, então é uma coisa muito... Existem muitas outras coisas, né? Eu poderia falar, as pessoas que tinham negócios, de repente aquele negócio perdeu um negócio, nossa, a mudança, né, de comportamento, a mudança de status, a perda da liberdade... Tudo isso está representado nesse período, né? E que as pessoas viveram, como a Ana Paula falou, para umas pessoas, ok, passou de uma boa disso tudo, e para outras isso ficou marcado. Então, o que acontece? Daqui a um tempo, porque as notícias, elas acontecem sempre, gente. A gente sempre vai aparecer daqui a 2, 3 anos, houve uma doença nova, ou um vírus novo descoberto na Macedônia, vamos colocar assim, aí, putz, tá na Macedônia, vai vir para cá de novo, vai acontecer tudo de novo. Para muitas pessoas vai desencadear esse tipo de gatilho. Isso. Então é pra gente estar aí observando, né? Se preparar para isso. Se observar, se preparar. E aí a gente fala assim, 5 ferramentas que pode aí te auxiliar. Isso aí, né? Agora é a parte boa da parte live. boa. 5 ferramentas. Então, meditação, né? Práticas meditativas, respiratórias, que vai ajudar para tudo, inclusive para processos de estresse pós-traumático. O próprio Theta Healing, uma sessão de Theta Healing, uma consulta de Theta Healing, ela ajuda você a liberar. A gente tem até uma parte do Theta Healing que a gente fala liberação de choques, traumas, medos, angústias. A gente faz um digging sobre isso, libera algumas questões sobre isso. Faz uma investigação. Florais quânticos, por isso que a gente vai começar a dar umas dicas de algumas coisas, né? Alguns florais quânticos, por exemplo, um da Fisioquântica que eu gosto muito, que se chama Calmalis, Calmalis Gel. Você pode passar na região da barriga, do estômago, na região do cardíaco. Eu falo, uso hipocondríaco do Calmalis Gel, né? Passa várias e várias Tem um vezes. depoimento aqui importante da Priscila, dizendo que é ótimo, me ajudou muito. Sim, a Priscila, tive a oportunidade de atendê-la. Gratidão, Priscila, pelo depoimento. Passou por um processo de estresse muito grande, né? Uma perda bem dolorosa. E então eu falei para vocês os florais quânticos, nós temos vários, aí a gente precisa analisar, né, um atendimento para cada pessoa, mas um simples é o floral quântico Calmalis, que ajuda a acalmar em momentos de estresse, de ansiedade. Você pode fazer o uso hipocondríaco, que eu brinco, que é passar, se você tiver numa crise de ansiedade, de 5 em 5 minutos, né, por 2 horas, até se acalmar. Se isso continuar se repetindo muitas vezes, aí você precisa procurar um profissional para fazer um acompanhamento disso. Quando a pessoa está realmente num pico de estresse pós-traumático, ela vai precisar de um profissional para poder auxiliar. Tem a terapia comportamental, mudança de comportamento, né, a partir de um tratamento psicológico, um acompanhamento com um psicólogo, que eu acho que é muito interessante também. Por isso que a gente fala tanto em tratamento integrativo. Porque quando a gente fala que a pessoa está num pico de estresse pós-traumático, se ela demorou 3 anos para procurar uma ajuda, 3 a 4 anos, que é a média que as pessoas demoram para procurar ajuda de algo assim que marcou a vida dela, às vezes até mais. Eu já atendi pessoas com traumas gravíssimos de 20 anos, né? Então, demora, aquilo já tá e vai precisar de um profissional da área. Alguns óleos essenciais, né? Então, a gente tem aí o lemongrass, que é um óleo que você pode colocar, o próprio óleo de lavanda, que dá uma mudança no ambiente. Então, usar óleos essenciais para já colocar um outro aroma, um outro aspecto no seu ambiente, já faz toda a diferença. Procurar alguém que trabalhe com aromaterapia, um aromaterapeuta sério.
porque existem produtos, óleos essenciais que a gente pode ingerir, mas nem todo mundo pode ingerir. Não é porque é natural e integrativo que significa que não tem efeito colateral, não tem efeito emocional. Então a gente precisa ficar muito atento com relação a isso também. Um chazinho de camomila antes de dormir, que é aquele chazinho da vovó, né? Claro que a gente está dizendo, a pessoa não está no pico do estresse. Porque se ela tá com um trauma muito grande, um chazinho só de camomila não vai resolver. Mas é legal, é uma coisa que você pode também fazer em casa. A própria Barras de Access, né? Eu também sou terapeuta de Access, instrutora, facilitadora de Access. Dentro do Barra de Access tem um adendo que a gente faz, barra de Access com um sistema de sequência trifásica. Lembra, Cleber? Sim, com certeza. A gente faz muito um no outro, né? Com um sistema de sequência trifásica. Esse processo corporal chamado sistema de sequência trifásico é próprio para entrar nos pontos de vista, nas memórias, limpar memórias de traumas profundos, de estresse pós-traumático. É uma ótima ferramenta. É uma ferramenta maravilhosa também. Então tem algumas dicas aí para vocês. E aí eu vou trazer, lógico, a gente vai trazer um pouquinho da mudança alimentar, porque a gente tem, por isso que a gente vai começar a unir o nosso conhecimento, dentro do processo alimentar, a gente tem a saúde mental. Então tem alimentos que auxiliam e contribuem para a saúde mental. A gente está se unindo tanto nos nossos conhecimentos, né? Ele estudando terapia comigo e eu resolvi fazer agora, iniciar a faculdade de nutrição para poder trocar mais com ele, um incentivar mais o outro, né? Eu já estou agora terminando, né? Estou me tornando especialista em alimentação saudável, uma pós-graduação pela PUC de Porto Alegre. Então a gente está entrando nesse caminho nessa juntos, área, e de né? repente a Ana Paula deu uma... Vamos lá agora. Se contagiou, né, contagiei. por esses estudos. Então, aí eu vou puxar para o Kleber, trazer a expertise dele agora, né, de alguns alimentos que podem ajudar nessa saúde mental e contribuir para os transtornos de ansiedade, de estresse pós-traumático. O que você pode contribuir? Bom, na verdade, gente, assim, a alimentação ela tem uma importância fundamental para nós, né? Porque eu sempre falo que toda vez que você vai se alimentar é uma oportunidade de você ter um autocuidado. Porque muitas vezes a gente esquece de nos cuidar, né? A gente passa o dia na correria do dia a dia, trabalho, família, um monte de compromissos, e a gente vai esquecendo de nos cuidar. Mas a gente precisa se alimentar, a gente precisa comer. Então esse é um momento importantíssimo que você, pelo menos nessa hora, você se cuide, você preste atenção no que você vai comer alguma coisa que seja prazeroso para você, ao mesmo tempo seja o mais benéfico possível para a sua saúde. E a ciência nutricional, ela debruçou nessa questão de como os alimentos podem também auxiliar na sua saúde cerebral, né? E isso, a ascensão dos casos de Alzheimer, de depressão, eles levantaram essa premência desses estudos acontecerem, de ver até que ponto a nutrição pode ajudar que as pessoas se preparem para o envelhecimento, se preparem para o seu dia a dia, para que esse grau de nível de estresse excessivo seja reduzido, e a alimentação é um excelente aliado, né? Então, assim, quando você fala em alimentação, não é difícil você encontrar matérias de nutricionistas importantes, né, que você possa confiar, que coloquem esses alimentos, né, que na verdade, para essa parte de serotonina, né, que são essas nutrientes, né? Como é que fala? Esqueci o nome agora. Mas são nutrientes que ajudam no bem-estar, né? Eu esqueci o nome. Como é que chama isso, Paula? O quê? A serotonina. A serotonina, ela é o hormônio da felicidade. É, né? É um hormônio, isso, é um hormônio. A serotonina é um hormônio. E ela ajuda bastante no nosso estado de felicidade. E quem ajuda a produção de serotonina são os alimentos com triptofano. Aí você vai ver que são alimentos que as pessoas costumam comer, outras nem tanto, mas a banana, uma pipoca, um chocolate, mas se você encontra mas vamos dar dicas às pessoas, vamos dar dica. Ele tá mas eu não terminei ainda, não terminei de falar. Então, triptofano, uma coisa que tem triptofano, que é uma delícia, além da pipoca, que eu adoro, é o chocolate, mas aí o que contribui mais para a sua saúde é o meio amargo, né? o 70%, gente, é o 70%, tá? O que mais tem triptofano, além da banana também, que é saudável, muito boa?
Além da banana, frutas doces, muitas delas têm manga, tem essas frutas doces, a maioria delas tem triptofano, tem castanhas, tem triptofano. Castanha também é né? muito bom. Então é muito legal comer. Mas, importante, gente, tão importante quanto a alimentação nesse sentido, de você escolher esses alimentos, é o comportamento alimentar. Né? Porque você comer uma banana ou um alimento ótimo para a sua saúde, mas comer num local inapropriado, comer na correria, comer sentado dirigindo, comer vendo televisão ou escutando notícia ruim. Então isso também não vai ajudar em nada nesse processo de transformação e de cuidado. Então, assim como você fazer uma meditação, fazer uma respiração é legal para que você consiga equilibrar seu estado emocional, comer em um ambiente mais silencioso possível, comer concentrada naquilo que você está fazendo. Fazer um processo meditativo durante a alimentação, né? Que seja concentrado no que você está comendo, prestando atenção em cada gole que você toma, em cada bocado que você come. Então isso faz parte, e isso é muito forte na nutrição. A nova nutrição ela está batendo muito nessa tecla de que não basta você comer alimentos saudáveis. O comportamento alimentar ele tem um papel fundamental, né, para que esses nutrientes eles sejam absorvidos senão, se de você uma está forma... no estresse, você está na correria, você não Exato. absorve o nutriente que aquele alimento possui. Então isso é importantíssimo para que a gente consiga ter no nosso dia a dia uma prática diária, para que a gente, a partir de hoje, você na hora de comer, é sentar na cadeira, na sua mesa, no local mais calmo possível, faça a sua refeição, escolha o seu alimento de uma forma que seja prazerosa para você, procure adequar o mais saudável, o mais prazeroso, para aquilo que não seja estressante, né? Porque você comer algo, por mais que seja saudável, que você detesta, isso é estressante. Então não é essa a ideia. Não é essa a ideia. Eu falei assim, também o triptofano do chocolate. E o magnésio? Porque o magnésio ele é muito importante, tanto para absorção de cálcio. Magnésio, o ferro também, né? O ferro também ajuda bastante nessa questão de ajudar a transformação da triptofano em serotonina. Então o ferro, aí você vai ter que... Onde você vai encontrar ferro, né? Feijão, leguminosas, vai encontrar na beterraba, você vai encontrar em em verduras verde escura, né? Você encontra espinafre, excelente fonte de ferro. Então assim, isso você vai pesquisar, você vai encontrar pessoas que vão dar essas dicas, né, com mais propriedade, né, com mais quantidade de alimentos. O fato é que tem como você usar a sua alimentação como uma forma de autocuidado diário, ajudando o teu organismo a se equilibrar. Legal. Então eu vou cobrar dele também agora, como agora eu vou entrar nessa área junto com ele, a trazer mais dicas, assim, às vezes ele fica, e é muito legal trazer algumas dicas de algumas coisas que às vezes a gente esquece, não é nem que a gente não saiba, a gente esquece. Eu tava falando com uma grande amiga minha, e é uma médica fantástica, maravilhosa, a gente troca muitas coisas, né, de óleo essencial e também de vários recursos, ela mora em Minas, e aí ela estava passando por uma questão de saúde, e eu que lembrei, aqui o cobre, ouro e prata é maravilhoso para essa questão que você está passando agora. E aí ela, nossa, tinha esquecido dele. É uma lista tão grande que a gente tem de ferramentas, de recursos, que às vezes quando a gente está envolvido, né, estamos envolvidos na história, a gente esquece daquela ferramenta. Por isso que é bom trazer as dicas, é bom relembrar, né, que determinadas ferramentas terapêuticas a gente tem. Muitas pessoas já fizeram muitos cursos conosco, nos assiste, às vezes esquece que tem aquela ferramenta terapêutica. E aí quem tá de fora, mais calmo, fala, olha, você pode usar isso. E aí a gente vai perceber que a gente tem um arsenal de excelentes profissionais disponíveis, éticos disponíveis, e temos um arsenal de recursos ao nosso redor, no nosso dia a dia, que a gente pode fazer uma manutenção da nossa autonutrição, da nossa saúde, sem precisar esperar a gente estar debilitado para isso. Né? Então esse é o nosso interessante ponto de vista, porque eu tenho realmente recebido na sala de atendimento, né, nos meus atendimentos nesses últimos 2, 3, 4, 5 meses,
pessoas com situações emocionais muito sérias, muito graves mesmo, e de muitos anos. Então, é igual quando a gente, falar de mulher, né? Quando a gente vai limpar a pia da cozinha, sabe? Ou a pia do banheiro, e você não lava lá dentro, e aquilo vai juntando, vai juntando, vai juntando, vai juntando, até que tem uma crosta que aí você... Pra limpar é ruim. Pra limpar é ruim. Então é isso que vai acontecendo com o nosso estado emocional, nosso estado de saúde. Quando a gente vai empurrando com a barriga algumas situações emocionais e não vai limpando e liberando no começo, aquilo vai acumulando. Porque no nosso cotidiano, na nossa vida, nós teremos alguns desafios, ou diretamente conosco, ou com pessoas ao nosso redor. Então, quanto antes nós começarmos a perceber a nossa potência e irmos liberando isso com excelentes profissionais de forma integrativa, mais fácil fica a nossa vida. Isso é fato. Né? Não precisa esperar 2, 3 anos, né? A gente pode começar a olhar para isso antes. E como não poderia faltar, eu vou trazer para vocês o download Sentimento de Theta Healing para trazer mais leveza para nossa vida. Sim. Porque o mais importante que a gente precisa é estar nesse estado de leveza até para conseguir identificar, né? Como eu troco muito com grandes amigas médicas, profissionais da área de saúde e vários profissionais, a gente trabalha de maneira muito integrativa e muito ética e muito séria. Cada vez que a gente precisa, a gente conversa um com o outro. Isso também é um grande estado de consciência, sabe? Quando a gente percebe, poxa, eu não tô lembrando o que eu faço aqui, e a gente vai lá e alguém relembra ou traz um conhecimento novo para nós. Esse é o novo mundo, essa é a nova consciência planetária. É uma consciência onde nós trabalhamos em conjunto. É muito importante você não andar com pessoas curiosas e você sempre procurar profissionais que sejam bons e capacitados e éticos e de grande confiança. Na dúvida, procure uma segunda, uma terceira, uma quarta opinião para que você possa estar bem assistido. Nunca pare de tomar qualquer medicação sem orientação médica e nunca tome qualquer medicação sem orientação médica, porque isso pode ser grave e também pode se desencadear até crises de abstinência com situações bem delicadas que eu já peguei as duas coisas. Pessoas que começaram a tomar remédio ansiolíticos porque um amigo indicou e pessoas que simplesmente pararam de tomar medicação porque foi num terapeuta que nem tinha habilidade de identificar medicações e falou para parar de tomar medicação. Por isso, a terapia, eu vou bater muito nessa tecla, integrativa, com vários profissionais envolvidos, é o que realmente faz a diferença na nossa vida. Ok? Então, fechem os seus olhos e nós vamos passar para vocês nos downloads Sentimentos de Theta Healing. Quem está aqui pela primeira vez ou está nos assistindo, lembre que ao escutar, você precisa dar sim verbalmente, precisa ouvir. Então, eu peço autorização, se você me permite trazer o download Sentimento de Theta Healing, que você sabe como, quando que é possível e permitido você ter leveza na sua vida. Sim. Que você sabe o que é leveza pela mais alta perspectiva do Criador. Sim. Você sabe como, quando que é possível e permitido você reconhecer a leveza. Sim. Que você pode viver o seu dia a dia sem criar estresse desnecessário. Sim. Você sabe como viver o seu dia a dia sem ficar alimentando o estresse. Sim. Você sabe como, quando que é possível e permitido você identificar quando está com estresse. Sim. E sabe como, quando que é possível e permitido você identificar quando precisa de um auxílio profissional. Sim. Sabe como, quando que é possível e permitido você procurar um bom profissional e identificar um profissional ético. Sim. Você sabe como, quando e em quem confiar. Sim. Você sabe como, quando e que é possível confiar em si mesmo. Sim. Sabe como, quando que é possível confiar na sua intuição, na sua percepção. Sim. Você sabe o que é percepção a partir da mais alta perspectiva do Criador. Sim. Você sabe que é possível encontrar um bom profissional e ferramentas que te auxiliem a sair dos traumas. Sim. Você sabe que é possível você parar de criar e alimentar traumas na sua vida. Sim. E você se permite experimentar a leveza do seu dia a dia. Sim. Eu agradeço vocês, nós agradecemos mais uma vez por esse encontro. Semana que vem tem mais, com outra temática. Nós estaremos dentro desses assuntos focados aí na saúde por um tempo, trazendo também depois coisas curiosas, para que vocês possam ter
mais insights e percepções. O conhecimento e a sabedoria atrelado é a melhor ferramenta que a gente tem para a nossa evolução e para sermos uma contribuição para o planeta Terra. Porque assim é. Gratidão a todos que nos acompanharam. Gratidão.